Então, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Estamos fazendo esse vídeo e devido à fraca internet, às vezes está caindo, estou tentando reiniciar novamente, mas não estou conseguindo. Então eu vou resumir mais ainda este vídeo para poder explicar a respeito da lição bíblica A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nosso comentário será a respeito da lição de número 12, Jesus, um homem perfeito. Desde já eu convido a você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar nosso vídeo, a deixar um like, um comentário, uma sugestão, uma pergunta. E se você é testemunho de Jeová, unicista, ou seguidor, ou adepto, ou membro de alguma seita antitrinitariana, eu convido a você a ficar conosco e a estudar com a gente a respeito da cristologia que está dentro da doutrina da Santíssima Trindade. Pela complexidade do tema, irei apenas fazer 3 vídeos sobre este comentário da lição de número 12, porque um vídeo não daria conta. E eu gostaria de chamar primeiramente sua atenção para o nosso texto base, que vai nos ajudar a compreender melhor toda a nossa argumentação, nosso posicionamento e as evidências a favor da cristologia bíblica, histórica e em especial da doutrina da Trindade, que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo número 10 ao versículo número 11, Efésios capítulo 1, versículo número 21, Colossenses capítulo 2, versículo número 9, e João capítulo 1, verso de número 1 ao verso número 3, e Romanos capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, certo? E poder entender melhor o que nós estamos passando sobre o nosso comentário e sobre esse tema de vital e de suprema importância para todo ser humano, independente se faz parte ou não da igreja. Pois bem, comecemos aqui na lição de número 12, que diz o seguinte, texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo número 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparência, são reais, perfeitas e plenas. Então, tanto o texto áureo quanto a verdade prática são verdades, tá certo? Porque se baseiam nas escrituras e na própria história. Então, nós estamos já iniciando o nosso comentário sobre cristologia, ou seja, a natureza divina e humana do Filho de Deus. A leitura bíblica em classe é Lucas capítulo 2, verso 40 ao verso de número 52. E o objetivo que essa lição vai trabalhar é o seguinte: clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Objetivo específico: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus, analisar a perfeição de Jesus. Temos o tópico número 1, Jesus, verdadeiro Deus, vai trabalhar a respeito da natureza divina, no qual muitos atacam e não acreditam, e outros ensinam de maneira errada. Então, estamos aqui diante da natureza divina. E o autor da revista traz alguns textos falando sobre a eternidade com o Pai, ou seja, Jesus está com o Pai na eternidade e é eterno. Aí traz alguns textos, por exemplo, em Isaías capítulo 9 e versículo número 6. Anote aí essas referências, depois consulte. Temos também a argumentação em torno disso, seus atributos, grandeza e perfeição. Aí aqui o autor vai trabalhar a questão da onipresença, onipotência e onisciência. E isso está em Jesus também, quanto no Pai. E o tópico número 3, o tópico 1, é a questão problemática que é muito complexa sobre esvaziamento, a questão kenótica, né? Esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade, certo? Isso aqui é muito complexo. Depois iremos trabalhar melhor, de maneira bíblica e histórica. Que vai trabalhar o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo número 11. Então vai ser um vídeo à parte, tá bem? O tópico número 2, Jesus, verdadeiro homem, vai trabalhar a questão da sua natureza, a questão que ele sentiu dor, fome e sede.
e tudo, os sentimentos humanos, e assim por diante. Aí temos aqui o tópico ponto 1, que é Jesus estava no seio do Pai. Ponto 2, profetizar no Antigo Testamento. Isso é muito importante porque, desde o Gênesis, vamos compreender progressivamente a questão da Trindade, em especial da cristologia. E o ponto 3, encarnado no Novo Testamento, ou seja, a conclusão final, a defesa final, as provas finais está no Novo Testamento a respeito da Trindade. Ou seja, que Deus é o Pai, que Deus é o Filho, que Deus é o Espírito Santo e que ambos subsistem eternamente no único Deus e que são distintos entre si, tendo funções diferentes no plano da salvação. Ponto 4, tópico 2, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ponto 5 do tópico 2, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. E por fim, o tópico 3, que justamente vai resumir harmoniosamente a natureza humana e a divina. No tópico 3, Jesus, um homem perfeito. A humanidade de Jesus, Jesus, o último Adão, a perfeição espiritual e moral de Jesus. E a conclusão da revista diz o seguinte: quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, essa revista da lição número 12 vai nos entender o seguinte, primeiramente, que para você provar se um profeta, se um seguidor do Evangelho é verdadeiro, primeiro, é pelo fruto, segundo, pela doutrina. Você pergunta se a pessoa acredita se Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Se a pessoa negar, você está diante do espírito do anticristo. Quem nega a Trindade, quem nega a cristologia bíblica e histórica, tem, infelizmente, o espírito do anticristo. Amém? Bem, resumindo esse primeiro vídeo, já citamos aqui os textos base, está no vídeo para vocês verem. Indo mais adiante, eu quero começar primeiramente citando alguns erros sobre a Trindade e sobre a cristologia, para vocês compararem com o que as Escrituras dizem. Então, as Escrituras serão nosso norteador, nosso ponto de referência, mas esses exemplos, que tem muitos mais, vocês vão poder ver que esses conceitos sobre a Trindade não tem nada a ver com a Trindade bíblica, tá certo? Então, veja só. Inicialmente, o judaísmo vai negar a cristologia e a própria Trindade. O gnosticismo vai negar a cristologia, em especial o corpo físico de Jesus. O monarquianismo também vai negar a divindade de Jesus e, consequentemente, a Trindade. O unicismo, com certeza, vai ter grandes equívocos, como os demais que já citamos, sobre a natureza de Deus. E ensina que existe apenas Jesus e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um modo, é um teatro, né? Uma pessoa está interpretando outras pessoas e não são pessoas. Então fica confuso, enfim. Mas a Bíblia não ensina isso. São erros ou heresias do passado sobre a Trindade e sobre a cristologia, para vocês pegarem e ver que não tem nada a ver com a Trindade bíblica nem com a Trindade histórica. O próximo erro sobre a Trindade bíblica e a Trindade histórica, ou sobre a cristologia, é dizer que a Trindade e a cristologia é como a água, porque tem três formas. Isso é errado porque não existe evidência bíblica para fazer esse tipo de explicação. Diz também que a Trindade é como um ovo, ou porque tem três partes, mas é equivocado porque não temos nenhum respaldo bíblico a respeito disso. Nem a Trindade é como água ou como ovo. Não existe esse tipo de argumentação, nem bíblica nem histórica. Bem, também temos nos dias atuais a noção errada sobre a Trindade e sobre a cristologia. Jesus, um dos membros da Trindade, ou todos os membros da Trindade, será, em algumas religiões, deturpado, em especial Jesus. Diz que nessa cristologia, nessa falsa cristologia, que Jesus é um Deus menor, um Deus poderoso, semi-poderoso, mais um mito criado no mundo moderno, em qual os religiosos têm aí apregoado. Dizem também que Jesus é o arcanjo Miguel,
um outro falso engano sobre cristológico. Isso, quando você pega essa noção cristológica de que Jesus é a partícula mais um Deus, e diz que ele é um arcanjo Miguel, está dizendo que ele é uma criatura. Isso é cair em politeísmo, algo que a Bíblia contradiz, né? Algo que a Bíblia não aceita. O outro argumento errado sobre a Trindade ou sobre a cristologia, que veio do passado, está agora no presente, de uma forma mais disfarçada. É dizer que o Cristo, ou um dos membros da Trindade, pessoas da Trindade, é um ser ou um espírito iluminado, ou apenas um dos avatares que já existiu no decorrer do tempo. Então, esses são os primeiros erros sobre a Trindade, sobre a cristologia. Nós devemos ver que não tem nenhuma relação com a Trindade ou com a cristologia do Novo Testamento, do Antigo, e muito menos com a história, em especial o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Indo mais adiante nesse vídeo, os documentos da igreja que recebemos não são infalíveis, nem mesmo naquilo que é consensual, nem jamais pretenderam isso. Contudo, são os tesouros históricos e teológicos que nos foram negados. A sua autoridade é relativa. No entanto, a igreja não pode sobreviver sem a consciência de seu passado, de suas lutas, dificuldades, fracassos e certamente por graça de suas vitórias. Esta consciência deve gerar em nós um espírito de gratidão, humildade e desafio diante da magnitude da revelação de Deus. É um texto que se conta no livro de Ernest Maia, página 19, cujo livro é Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ou seja, quando nós iremos trabalhar a cristologia, a Trindade, a natureza humana e a divina, iremos inevitavelmente usar os fatos que ocorreram em Nicéia, Constantinopla, nos credos que nós conhecemos, que fortalecem historicamente a doutrina da Trindade, em especial da cristologia. Mas mesmo assim, não são o nosso verdadeiro alicerce inabalável. Não, apenas são argumentos externos que fortalecem cada vez mais a nossa argumentação, no qual está originalmente encontrada nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, a respeito da Trindade e da cristologia. Nesse meu primeiro comentário sobre Jesus, o homem perfeito, vou apresentar uma boa introdução ao estudo da cristologia, e que, na verdade, vai explicar os 3 tópicos da lição de número 12, da revista da EBD, da CPD, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Para cumprir com o objetivo deste primeiro vídeo, apresento as bibliografias básicas que você deve ter para compreender melhor a questão e solucionar algum tipo de dúvida que reste sobre esse rico e supremo vital ensinamento. Primeira bibliografia, a revista das lições bíblicas do primeiro trimestre do ano 2020, a qual nós estamos consultando e explicando, e o livro texto, tá certo, que é a segunda bibliografia. Também Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, do escritor Ernest Maia. Quarto, A União das Naturezas do Redentor, do professor Herbert Davis de Campos. Quinto, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Sexto, Entenda a Trindade. Sétima bibliografia, Bíblia de Estudo de Defesa da Fé, do Instituto Cristão de Pesquisa. Oitavo, Missão Bíblica do ano 2008, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nona bibliografia, Cristologia, Doutrina de Jesus Cristo. 10ª bibliografia, Cristologia do Novo Testamento, entre outras, tá bem? Então, o que vai passar aqui neste vídeo pode ser dividido em 5 partes, didaticamente falando. Primeiro, as evidências do Antigo Testamento que comprovam a divindade e a humanidade de Jesus. Segundo, as evidências absolutas do Novo Testamento que comprovam a divindade e a humanidade de Jesus. Terceiro, as evidências que o próprio Jesus falou sobre sua divindade, sobre sua humanidade. Quarto, as evidências que os concílios de Nicéia, o período pós-Nicéia, o primeiro concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, comprovam a divindade e a humanidade de Jesus em termos históricos
Quinto, a teoria quenótica vai dizer que Jesus não era Deus quando esteve aqui na Terra. Então nós estamos diante aí da questão debatida e resolvida pela Bíblia sobre a questão teotópica e a questão da união hipostática. Lembrando que não existe fusão entre a natureza humana e a natureza divina. Existe união entre a natureza humana com a natureza divina. Iremos explicar depois ao decorrer dos vídeos. Observação importante nesse vídeo. Nesse vídeo não irei analisar os supostos argumentos das seitas que tentam usar para negar a doutrina da Trindade, em especial a cristologia, e nem explicar todos os versículos exegeticamente que comprovam a Trindade, em especial a cristologia. Irei apenas apresentar os fatos como fatos que provam a divindade e a humanidade de Jesus, conforme as Escrituras, conforme a história, quando nós pegamos os fatos e não impomos a nossa interpretação ou o que eu penso. Apenas extraímos das Escrituras ou da história aquilo que é real, verídico, factual e que não pode ser mudado por quem quer que seja, se você acreditar ou não. Os fatos permanecem os mesmos. Deus revelado na cruz é trinitariano. Ele é singular, plural, um ser unido e três pessoas distintas. Trecho do livro, Conhecendo o Deus Trino, porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas. Então, eu queria concluir esse vídeo citando o credo apostólico e o credo primitivo, certo? Deixa eu pegar aqui a questão do credo apostólico. Credo apostólico. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Então, vamos começar aqui no credo primitivo, né? Em Romanos, capítulo número 9, em Romanos 9, versículos, Romanos 10, verso 9, esse versículo pode se considerar o primeiro credo primitivo sobre a Trindade, tá certo? Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, o que as seitas, no decorrer do tempo, têm confessado? Uma criatura, um anjo, um arcanjo. Aqui a Bíblia diz como Senhor. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Deixa eu pegar aqui. 12, 2. Ao verso, 12, 2 de 1 Coríntios. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos imundos, segundo ereis guiados. Capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 3 ao 17. 3 ao 7. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora. Porém, alguns que já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. 1 João 5:20. Deixa eu ver aqui. 1 João 5:20. 5:20. Mas vamos ver o versículo 6 ao 12 e o 20. 6 ao 12 e ao 20. E este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito.
ao 7, não é isso? E o versículo 8. E o versículo 20 agora. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esses podem ser considerados também como o primeiro credo primitivo sobre a Trindade e sobre a cristologia. Vamos finalizar com o texto de João, capítulo 1 ao capítulo, versículo número 3, 1 ao 3 de 1 João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois iremos trabalhar a questão do credo apostólico, para vocês ficarem por dentro, né, e pegarem a questão. Sobre o tópico 1 da primeira lição, da lição número 12 da Escola Bíblica EBD, no ponto 1, nós vamos ver os textos que provam a divindade de Jesus, tá bem? Iremos ver agora os textos que provam a divindade de Jesus. Já damos alguns textos já. Bem, os textos que provam a divindade de Jesus se encontram no Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 6, Jeremias capítulo 23 ao versículo 6, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, João capítulo 20, verso 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 6, Colossenses capítulo 2, versículo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Tito capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, 1 João capítulo 5, versículo 20, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, Romanos 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, entre outros. Esses são só alguns. Então, toda vez que você encontrar o nome Senhor na Bíblia em especial, fala da divindade absoluta de Jesus. Porque a Septuaginta traduziu Adonai e o tetragrama sagrado pela palavra grega Kyrios. Então, os tradutores da primeira tradução que o próprio Jesus e os apóstolos usavam, certo? Essa tradução traduz Adonai e o tetragrama por Kyrios. Em vez de ter Adonai e o tetragrama no Novo Testamento, não tem. Temos Senhor, certo? Presta atenção. Que o Senhor é o nome divino. A Bíblia ensina, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O Novo Testamento diz que o Messias é o mesmo que Cristo. João capítulo 1, versículo 41, e o capítulo 4, versículo 25. O nome Jesus, Cristo, quer dizer Salvador ungido, e Senhor diz respeito à sua deidade absoluta. E os textos que provam a humanidade de Jesus são 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, João capítulo 1, versículo 14, 1 João capítulo 4, versículo 3, Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7, Lucas capítulo 2, versículo 52, Mateus capítulo 8, versículo 24, João capítulo 19, versículo 28, capítulo 4, versículo 6, Hebreus 13, versículo 12, Lucas capítulo 19, versículo 4, Mateus capítulo 26, versículo 37, Mateus 13, versículo 55 ao 56, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4, 1 João capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 24, versículo 39 ao 41, Hebreus capítulo 2, versículo 17, e o capítulo 4, versículo 15 de Hebreus. Embora seja um grande mistério que exista diversas pessoas em um só ente, ou uma só natureza, ou uma só essência, é verdade que na divindade há uma distinção de pessoas indicadas nas Escrituras pelo nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e pelo uso dos pronomes eu, tu, ele, empregados por eras mutuamente entre si. Então, acreditamos que esse primeiro vídeo vai estar nos ajudando a compreender, ou pelo menos abrir nosso entendimento para a questão da cristologia, tá certo? Então, nós vimos o quê?
Vimos primeiramente o texto base, que nos ajuda a compreender as noções sobre Trindade. Vimos as noções erradas sobre Trindade e Cristologia. E essas noções erradas veio desde o Novo Testamento e que está nos tempos atuais e que não tem nenhuma conexão com os ensinamentos históricos e nem muito menos bíblicos. Vimos as bibliografias recomendadas para quem quiser pesquisar mais. Vimos neste vídeo como vai ser trabalhado esse tema complexo e cheio de detalhes. Vimos também os textos que provam a natureza divina e vimos também os textos que provam a natureza de Jesus, tá certo? Iremos fazer outro vídeo também nesse mesmo sentido para vocês compreenderem melhor esse nosso trabalho sobre Cristologia. O tempo já está quase 30 minutos, então não ia adiantar chegar a 1 hora, 2 horas, porque ia cansar a todos nós, tá bem? Espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e que Deus nos ajude a continuar a fazer aquilo que Ele nos mandou na sua santa palavra, tá bem? Por fim, eu só queria dizer a vocês muito obrigado pela sua atenção. Em qualquer dúvida sobre a cristologia, sobre a Trindade, estou aqui disponível para ajudar vocês a compreenderem melhor esse tema e evitar equívocos teológicos e bíblicos, para assim podermos compreender essa suprema verdade que nós precisamos mais do que nunca compreender. Tá bem? Então, o texto base foi Gênesis capítulo 43, versículo 10 a 11, Romanos 9, 5, João capítulo 1, versículo 1 a 3, Efésios 1, 21, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Então, que vocês possam meditar nesses pequeno e rápido comentário a respeito dessa nossa introdução sobre Cristologia. E acredito que vai dar uns 2 a 3 vídeos, tá bem? Até o próximo vídeo.